Sejam bem-vindos ao Direito Bancário em Debate. Hoje com uma convidada muito especial, doutora Eleonora Monteiro, que vem tratar conosco aqui sobre a busca e apreensão de bens móveis garantidos por alienação fiduciária. A famosa busca e apreensão de veículos regidas ali pelo Decreto-Lei 911. E para você que está entrando agora, um bom dia. E para você que vai assistir esta live depois em replay, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O importante é que você assista, participe e compartilhe essa live com seu amigo e sua amiga advogada. É aquele compromisso nosso de quinta-feira. Eu partilho meu conhecimento junto com um advogado ou uma advogada diferenciada e você tem um compromisso de pegar o aviãozinho aqui embaixo, e compartilhar com seu amigo e sua amiga advogada que precisa saber mais deste assunto. Hoje, o assunto da busca e apreensão. Um assunto quente, extremamente técnico, que vocês vão perceber aqui ao longo da nossa live de hoje. Deixa eu ver se a doutora Eleonora já chegou por aqui. Se ela já chegou, a gente já vai fazer o convite para que nós possamos já iniciar o nosso direito bancário em Aprendam bastante hoje com a doutora Eleonora, que ela é muito expert em busca e apreensão. Vocês vão perceber isso ao longo do nosso encontro de hoje, porque realmente é algo que vai mudar a vida de vocês. Bom dia, doutora! Bom dia, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que tá por aí? Tudo certo, tudo Ó. certo. Pessoal, para a gente já iniciar e vocês conhecerem melhor, muitos que estão aqui já conhecem a doutora Eleonora, mas é sempre importante, né, esta apresentação. Então, doutora Eleonora, faça uma breve apresentação sua, né, uma autoapresentação, eu gosto muito disso, para dar liberdade para a pessoa falar o que ela entende que é mais adequado, e falar principalmente o seu local do Brasil, onde você atua fisicamente, vamos assim dizer, né, porque eu sei que você atua no Brasil todo. Bom dia, professor, bom dia, pessoal, vários amigos aqui já. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu fiquei extremamente lisonjeada, porque, como o senhor sabe, eu lhe admiro muito, em todas as Obrigado. oportunidades eu digo isso, né? O senhor, para mim, é uma das maiores referências do direito bancário no país, então, estou muito grata por esse convite. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, mais precisamente de Pelotas, do sul do Rio Grande do Sul, né? Mas como o professor mencionou, eu atuo de forma totalmente digital em todo o país e em vários estados. Eu advogo há 11 anos, passa rápido o tempo, Passa. e nos últimos anos eu me dediquei exclusivamente na atuação exclusiva do direito bancário. Que bacana. Eu falo que o tempo passa rápido. Eu vou fazer 15 anos esse ano de defensoria, viu, doutora? Parece que Passa foi ontem. rápido. Parece que foi ontem que eu tomei posse, sabe? Nem vou falar de formado, porque vai ficar mais velho ainda, né? Não, formado a gente deixa para lá. Deixa pra lá, porque não dá. Mas vocês vão perceber o quanto esse encontro hoje vai ser enriquecedor para vocês. Não só, né, por falar do tema busca e apreensão, mas da importância de ter uma atuação diferenciada no direito bancário. Hoje não dá mais para se atuar, né? A doutora Eleonora já atua há alguns anos, como se atuava no início da carreira, há 5, 10 anos atrás. Não dá. Hoje o padrão é diferente. Nós precisamos mudar o nosso paradigma na atuação. E na busca e apreensão, ainda mais, não dá para fazer mais loteria na busca e apreensão. Vocês vão Não. chegar a essa conclusão ao final desse encontro de hoje. E a gente tentou montar aqui um roteiro com vocês para que vocês tenham aí do começo, né, ao fim que a gente fala da busca e apreensão e falando já do ponto de fechamento de contrato, sabe, doutora Leonora? Falar, peraí, porque não adianta saber processo, saber busca e apreensão, se eu não tenho o cliente. Aquela lead que vem do digital, que está interessada numa defesa em busca e apreensão, e às vezes ela escapole ali porque eu não consigo fechar aquele contrato. Você tem alguma dica, uma estratégia de fechamento de contrato para que aquele cliente se convença a fechar contigo ali aquele contrato de honorários? Então, professora, a minha principal dica é saber o que tu estás fazendo, tá? Porque advogados que trabalham de forma genérica, e infelizmente muitos advogados que se dizem especialistas em direito bancário e até mesmo em busca e apreensão, não têm conhecimento devido da matéria. Eu entendo que a partir da tua excelência, do teu aprofundamento em relação ao tema, fica muito fácil de fazer o fechamento, porque de fato tu sabes o que tu estás fazendo. E no momento que tu sabes o que tu estás fazendo, tu demonstra tudo isso para o cliente de uma forma muito fácil
fácil e muito natural. Então, eu ligo diretamente o sucesso do fechamento, né, do contrato com a tua excelência na matéria. No momento que tu sabes o que tu estás fazendo, se torna muito fácil. E o cliente, ele tem segurança em ti, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a primeira coisa que eu costumo ver, assim, os clientes chegando aqui, eles procuraram outros advogados, às vezes outro advogado que ele já conhece, alguém próximo, alguém da cidade dele. Qual é a primeira coisa que esse advogado diz? Olha, teu carro foi apreendido, tu tem que pagar a dívida integralmente e não tem nada para fazer. Então, eles já chegam com essa crença, assim, na realidade, descrentes de que há alguma solução. E também a questão do oficial de justiça, né? Muitas vezes eles ficam desesperados na hora da apreensão do veículo, né? É realmente uma surpresa. A gente nunca sabe quando vai acontecer. E o oficial de justiça diz: olha, tu tem 5 dias para pagar tudo que tu deve. E essa é a crença deles. Verdade. Essa questão do conhecimento, Leandro, eu falo que é muito, muito importante mesmo, porque se você, pessoalmente, quando vai ao médico, você quer um médico qualificado, a mesma exigência há do cliente do advogado. Eu não quero um advogado que não sabe o que está falando, né? Que eu faço alguma pergunta para ele, ele titubeia, não consegue responder, fica em dúvida, não, vou pesquisar melhor. Não que você, em algumas situações, não possa pesquisar, mas o grosso, o essencial, você tem que dominar na ponta da língua na hora de atender o cliente, né? Senão ele vai embora. Ele vai falar: peraí, você está falando algo aqui que para mim não faz sentido algum. Ele nem consegue nem entender, porque você não, quando você não domina o assunto, você não consegue explicar. Isso é uma coisa muito natural do ser humano. Ele começa a se enrolar e não consegue explicar de modo claro para o cliente. E aí ele acaba deixando o cliente sair ali do escritório ou do contato virtual sem fechar o contrato. Quando ele fala ali, não, eu vou pensar, é algo que você já tem que ligar o alerta, né? Você não pode deixar ele Exato. embora. Exato, porque o lead, né, da busca e apreensão, ele tem muita urgência, né? E, inclusive, nos atendimentos, eu explico para eles com muita honestidade o que vai acontecer se eles não fizerem nada, tá? Até porque, muitas vezes, eles perguntam, assim, a gente, né, que está acostumado com o tema, a gente já sabe as dúvidas são sempre as mesmas, né? E uma das primeiras coisas que eu até me adianto, porque eu sei que eles sempre pensam e se eu não fizer nada, doutora? Bom, deixa, eu vou perder o carro, já perdi, tá tudo bem, eu estava devendo, deixa assim que resolve a situação. Só que em muitos casos a situação não resolveu. Eu sempre faço um cálculo, indico os colegas, né, a prestarem atenção nisso. Eu vou lá e vejo o valor da causa. Eu vou lá e vejo o valor da FIP do veículo na data da apreensão, né? Aquele veículo, a gente sabe que, em uma média, ele vai ser vendido por 60% do valor da FIP em leilão e não vai cobrir a dívida. Então, eu deixo isso muito claro para os clientes. Em alguns casos, vai cobrir a dívida, né? Por exemplo, já pagou já pagou 40 parcelas, eram 48, né? Vai vender o carro, vai quitar aquilo ali. Então, eu deixo muito claro para ele e mostro de forma muito sincera qual vai ser o prejuízo de não fazer nada. Isso É. também é muito importante. Sim, não, a busca e apreensão tem um mito muito grande, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas acho que é importante falar. Esse alerta inicial que você faz, essa transparência no atendimento, mostra que mesmo que eu não tenha uma defesa de mérito contundente, que impeça a apreensão do bem, que impeça a alienação do bem, você tem um trabalho de mitigar prejuízo. E você Exato. pode fazer esse trabalho de mitigação de prejuízos, né? E em muitas situações você consegue mitigar o prejuízo e aquela pessoa consegue saldar a dívida, ela ficar com o nome, né, sem restrições financeiras. Então isso é muito importante também para a dignidade daquele cliente. Então esse lado também é muito importante de conhecer na hora de você vender o produto. Não se vende o produto que não se conhece, né? Então isso é um ponto fundamental. E um outro ponto dentro desse atendimento é a questão de precificação, né, que a gente fala de fechamento, o convencimento é importante também, mas a precificação adequada também é relevante. Não só para o cliente, mas para você, advogado. Porque dependendo da situação, não vale a pena você pegar uma causa para ter êxito. Porque você sabe Exato. que não vai ter êxito. E aí, quem não sabe busca e apreensão de modo técnico, vai achar que vai ter êxito e não vai, e ele vai trabalhar de graça, na final da história. Exatamente. Né? No fim da história. Graças a Deus, mas o mercado está mudando, né, professor? Aquela máxima assim, advogados só recebem o êxito,
tá caindo, né? A gente sabe que tem algumas áreas em que isso acontece bastante, como trabalhista, né, pro empregado, previdenciário, mas no direito bancário, né, principalmente nessa questão do nicho de busca e apreensão, eu sinceramente não conheço nenhum advogado que cobre só no êxito. Por quê? É um processo extremamente técnico. Quem faz de fato bem sabe o que está fazendo. Isso demandou muito estudo, muitos cursos, né? Não existe se aventurar em busca e apreensão, porque não vai dar certo, isso vai prejudicar o cliente. E não é simples, não é simples. Às vezes as pessoas que não conhecem pensam, eu vou fazer a contestação. Não, eu vou fazer a contestação, eu vou fazer um agravo, eu vou fazer um agravo interno, eu vou fazer embargo de declaração, eu vou fazer apelação e, se necessário, eu vou fazer um recurso de revista. Perdão, recurso de revista, eu estava falando trabalhista. Recurso especial. Vou fazer um recurso especial. Nervosa com a primeira live. Você tá até assim, Não, ó, falando fique bobagem. tranquila, né? Você fala super bem e produz. O pessoal, ela tá falando aí de primeira live, mas ela produz conteúdos nas redes sociais todos os dias, viu? Ah, mas a live ao vivo, professora, é uma pressão. Não Não, tive não. nem coragem de botar um filtro aqui, com medo de sair um filtro de cachorrinho, aqueles filtros, De aí eu ia bichinho. virar meme. Tô aqui Não. até sem filtro, Ah, ó, gente. não. Tudo para não dar problema. Não, Como eu estava dizendo, professor, fazer um recurso especial, fazer agravo no recurso especial. Então, assim, existe muito trabalho, né? E como eu sempre digo, a advocacia, ela é uma profissão de meio. A gente não é remunerado pelo resultado. Nós queremos o resultado. Meu Deus, quando eu tenho resultados, os resultados positivos, né? Porque a gente tem os negativos também. Infelizmente, isso acontece, né? Eu vibro como se aquela decisão fosse mudar a minha vida, né? Pelo cliente, eu fico realizada. Mas a advocacia é uma profissão de meio, né? E às vezes tu pode ficar anos num processo. Como tu não vai cobrar? Não existe isso. Eu digo, a hora do advogado é muito cara. É sim. muito cara, faltam horas no nosso dia. Muitas vezes faltam horas no nosso dia para fazer tudo que é necessário. Então, tem que haver uma cobrança justa, né? Ai, a Bárbara querida, É, o perita pessoal- maravilhosa, gente. Extraordinária tu, Bárbara. É, tem que E o pessoal me está até concentrar. perguntando da precificação. Mas isso que você falou, Eleonora, de ter honorários iniciais na busca e apreensão, a urgência do processo, ela gera oportunidade. Isso é importante Exato. falar. Porque, por exemplo, se você pega uma situação de revisional de empréstimo pessoal não consignado, qual a urgência por trás disso? Praticamente zero. Né? Tanto que os clientes eles demoram mais a fechar, né, o contrato, porque eles pensam, ou vou aguardar daqui um mês, que eu vou receber um dinheiro, aí eu vou contratar a doutora para fazer isso. Não existe uma urgência tão grande. Com Agora, certeza. na busca e apreensão, não. Busca. A urgência é latente, né? Algo assim, peraí, se eu não fizer nada, eu vou me ferrar. Principalmente aquela pessoa que chega, né, que o bem foi apreendido, e ela está naquele prazo de purgação da mora, com prazo de defesa, ela fica desesperada, porque o sonho dela é recuperar o bem. Exato. Ela não quer ficar sem o bem. A gente sabe que nem todo caso vai recuperar o bem, mas ela tem esse sonho e nós temos possibilidades jurídicas para trabalhar com isso. Então, chega aquele calor do momento, né? É como se fizesse um paralelo com o direito penal, né? É como se eu estivesse no calor do crime ali, né? Vamos assim dizer. Então, a pessoa já chega mais desesperada. Fala, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso fazer a minha defesa. E aí que nasce a oportunidade do advogado. Óbvio, não é uma oportunidade de exploração, é de cobrar preço justo pelo seu trabalho. Não é isso, não. Eu vou aproveitar da dor da pessoa para isso. Não, não é isso. É Né? como Eu eu acho que é sempre muito digo, né, claro. professor? Quando tu vai no médico, tu não vai cobrar consulta, ele vai te cobrar consulta só se ele te curar. Não. Vai ter o tratamento. Tu vai no dentista e tu vai consultar sem pagar o tratamento do que tu vai fazer, é a mesma coisa. Tu vai contratar um engenheiro, só vai pagar quando a casa ficar pronta e ficar exatamente como tu queres. É assim que funciona, né? E até respondendo o colega que perguntou aqui, eu acredito que eu trabalho na média dos colegas, né? Até porque eu tenho muitos parceiros, né? Muitos advogados parceiros em muitos estados. Tenho grupo com muitos colegas, muitos advogados. E, em média, na busca e apreensão, não só no meu escritório, mas vejo todos os colegas, é mais ou menos 10% do valor da ação, tá? De honorários iniciais. É justo para a gente e é justo para o cliente.
né? Vai ter gente que cobra mais, vai ter gente que cobra menos, mas é uma média que o mercado considera bem usual, assim, bem justa. E eu reputo, doutora, nesse ponto, né, da precificação inicial, é algo que assim, peraí, o cliente veio, e aí vem sempre a pergunta do advogado que não tem essa expertise. Ah, mas o cliente não vai fechar com esse valor. É, gente, a gente tem que separar que em algumas situações o cliente tem que ser demitido. Porque não compensa para você. Você vai trabalhar de graça? Você vai jogar o seu valor enquanto pessoa, enquanto profissional, no chão para ter uma causa no seu escritório? Jamais. Não pode fazer isso, porque você banaliza a profissão. Né? Então você precisa se valorizar. Então chegou, ó, meu preço é 10%. Pô, tá, não tem condições? O senhor não vai ter a qualidade do meu trabalho. Exatamente, O senhor vai exatamente. perder a Tanto que oportunidade e aí você mostra as oportunidades. Aí que é interessante. Aí que entra o seu poder de argumentação. Você fala, peraí, neste caso seu, tem várias linhas de trabalho e tem precedentes que podem gerar resultados positivos para você. Agora, se o senhor entende que o valor dos meus honorários está alto, que você não tem condições, infelizmente eu não posso ceder, porque é esta aqui a minha profissão e por isso eu trabalhei muitos anos, estudei muitos anos para chegar a esse ponto que eu estou hoje. para Então, entregar acho isso, né, professor? E realmente, assim, às vezes a gente tem que escolher quais processos a gente vai pegar. A gente diz muito não, eu digo muito não. Ai, tantos colegas queridos aqui, professor, estou emocionada. Todos disseram que sim, iam estar presentes e estão aqui. Estou muito feliz. Deixa agora eu tirar os comentários aqui para não. Mas viu, não doutora? sei, Então, ó. Ficaram os e essa comentários. questão, e essa questão da precificação que você está falando, para mim tá ok, que não está aparecendo, não está tampando o seu rosto, não. Tá Ah, ok. agora eu tirei. E, a, e aí, com relação a essa questão da precificação e de demitir o cliente, o que é importante, gente? Vai ter cliente que vai fechar contigo. Vai ter cliente que vai fechar contigo. E nesta argumentação, nesse diálogo que você vai ter com o cliente, é importante falar, olha, depois você não venha voltar, que é o próximo assunto que a gente vai falar aqui hoje, não venha voltar reclamando. Ah, mas eu procurei lá, eu procurei o menor preço, perdi o bem, estou devendo, não tenho o que fazer mais. Que algumas empresas de assessoria financeira fazem, né, todos os dias no Brasil. Né? Então, é algo assim, o que eu faço como profissional, e aí você precisa explicar, o que eu faço é sério. É um trabalho técnico que busca resultados. E aí eu tenho cases de sucesso, né, quando você tem, se não tem, você vai pegar precedentes daquele tribunal onde tramita a busca e apreensão, porque não é porque você não tem precedentes ainda que você não pode ser técnico. Você pode pegar, fazer um estudo do seu tribunal onde tramita a busca e apreensão, e é um outro ponto que a gente vai falar sobre isso, sobre jurisprudência na busca e apreensão, é algo essencial. Então você vai mostrar para ele, olha aqui, nesse tribunal aqui é possível esse resultado, é possível reaver o bem, esse tribunal acolhe essa tese. Você não vai entregar a tese para ele, você vai falar que tem possibilidade, a possível tese que você vai trabalhar. Então você vai mostrando para ele que você é a pessoa adequada para resolver o problema dele. Eu acho que isso é Exato. fundamental na hora de você fechar e precificar, porque o seu valor deriva da sua qualificação técnica também. A pessoa valoriza. E aquilo, eu não sei se você já passou por isso. Eu recebo relatos, eu sou defensor público, não posso advogar na esfera privada. Mas eu recebo relatos de alunos falando o seguinte: vários clientes em situações achou tão barato o serviço que desconfia, que acaba não fechando menos sendo barato. Porque acha que é, literalmente, com todo respeito à palavra, né, fala assim, aquele advogado de porta de cadeia, né? É aquela horrível frase que se pega, né, ao final de faculdade, as pessoas costumam colocar essa pecha negativa. Então, não é assim. Diminuir demais o valor, diminui o seu valor enquanto profissional. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Exatamente. E assim, professor, o que eu falei no início, né, sobre a qualificação do passar segurança, é muito difícil. Foram assim, ó, pouquíssimas vezes que eu não fechei com um cliente numa reunião, independente do meu preço. Porque no momento que o cliente ele tem confiança em ti, tu tá sendo 100% honesto naquele atendimento com ele. Tu estás dando provas do que tu estás falando. Ele sente confiança. E ele pensa, eu quero uma advogada para resolver o meu problema, eu não quero a mais barata. Aí, vamos supor, tu vais fazer uma reunião de busca e apreensão, né? Tanto que, por exemplo, eu faço muitas reuniões com colegas parceiros, porque eles não têm o conhecimento da matéria. E aí, por exemplo, estavam tendo dificuldade de fechar o contrato na reunião. Aí eu me ofereço, eu digo, não, eu vou contigo para a reunião. E aí eu fechei de uma forma fácil.
Mas por quê? Não é porque eu sei vender o meu serviço, não, é porque eu sei o que eu estou fazendo. Então ele não vai reclamar do preço. Primeiro, porque o preço é justo, é condizente, né? Vai ser a média que ele vai encontrar no mercado e ele vai ter certeza que ele está sendo bem amparado por alguém que vai resolver o problema dele. Aí, se eu fosse lá, vamos supor, fazer uma reunião sem segurança, sem conhecimento da matéria, e ainda por cima cobrasse pouco, o cliente ia sair correndo. Ele ia dizer, bom, esse advogado não sabe o que está fazendo e isso aqui é fora da realidade. Então, ele liga aquela luzinha Sim. assim, tá, isso aqui não vai dar certo. É Então, meio que aquela história de você vai comprar um dispositivo eletrônico e aí tá barato, tá fora do preço de mercado. Não, isso é pirata, né? É meio que, não, isso aqui vem da onde, né? Da China? O que vai é que estragar tá? na primeira semana. É mais ou menos isso. Então, esta premissa do empreendedorismo tem que ser transportada também para a advocacia, na hora de precificar, na hora de fechar o contrato. Porque senão você realmente fica para trás aí dos outros advogados que são qualificados e têm essas técnicas mínimas de fechamento de contrato. Isso é um ponto importante. E aí nós temos a parte da assessoria, né, financeira ou assessoria econômica, né, como queiram dar esse nome maldito, né, desculpa aí, porque na verdade o que essas empresas estão fazendo com os brasileiros e brasileiras não está no gibi. Né? Não sei se você já pegou cliente aí no seu escritório que chegou falando, olha, eu fui numa assessoria financeira, não estou falando de advocacia, tá, gente? Assessoria financeira e agora meu carro está apreendido. Professor, eu vou lhe dizer assim que eu já fiquei com os olhos cheios d'água em reunião por causa disso, né? Me controlando para não chorar, porque a tristeza que eu sinto com isso e a indignação, e eu não sei como essas empresas estão operando no país, porque eles destroem os sonhos das pessoas, né? De uma forma tão absurda, um desrespeito tão grande. Para quem não sabe, eu fico assim, emocionalmente, isso me abala muito. Tá? Além da Eleonora advogada, da Eleonora profissional, porque eu vejo assim a tristeza das pessoas. Eu não faço, não trabalho com golpes e fraudes bancárias, tá? Mas esses clientes que chegam nessa situação, eu vejo eles de uma forma com sentimentos muito parecidos daqueles clientes que tomam um golpe, são enganados, porque a situação é a mesma, né? Para quem não sabe, muitos colegas até me perguntam: ah, o cliente chegou aqui, mas disse que ele entrou com uma revisional. Eu digo: olha, não tem nem processo. Não, tá, mas me explica isso aí. Bom, uma assessoria financeira, né? Então, para quem não sabe, como é que essas empresas financeiras, assessorias que inclusive tem atores, artistas na TV fazendo propaganda, que ao meu ver é uma piada, né? Como é que elas operam? Elas fazem, têm um marketing muito forte, muito mais forte que o nosso, até porque eles não têm as limitações, né, do nosso marketing, de acordo com a OAB. Então, eles prometem mundos e fundos, né? Em todos os casos, eles prometem reduzir as parcelas do financiamento. Só que a gente sabe que isso não é possível sempre. Não é possível. Qualquer contrato, né, que chegue para eles, eles dizem que tem juros abusivos. E a prática não é assim. Então, eu já recebi muitas vezes contratos deles, os clientes mandando, os cálculos deles são algo surreal. Eles pegam o valor da parcela, por exemplo. O valor da parcela é R$ 1.500. Olha, eu vou reduzir a tua parcela para 750. Só que o contrato não tem juros abusivos. Isso é impossível. E a gente sabe, né, que no direito bancário, em razão do provisionamento bancário, né, a gente consegue fazer bons acordos com alguns tipos de instituições financeiras e que os bancos só fazem acordo com quem está inadimplente, tá? E o que acontece? Essas empresas trabalham só dessa forma, só que não é de forma, isso não é exposto de forma clara ao cliente. Né? Eles dizem que eles vão revisar o contrato e reduzir a parcela. Só que quando um contrato não tem juros abusivos, é impossível reduzir a parcela. O que pode ser feito, né? Quando o cliente ele já está em atrasos, ele procura, já estou com 3 parcelas atrasadas, não vou pagar, não tenho condição, eu vou deixar assim, porque eu não posso. Aí a gente diz, olha, a gente pode trabalhar, né? Levantar
abusividades desse contrato, que não sejam necessariamente a taxa de juros, seguros, tarifas, outras coisas, né? Levar isso numa discussão judicial para o banco, né? E o banco, ele vai abrir janelas de acordo contigo para resolver a questão. Só que tu corre o risco de ter o teu carro apreendido, é uma escolha tua. Eu não vou reduzir a tua parcela porque não tem juros abusivos. Um atendimento sério, quando um cliente nos procura, é colocado de forma clara. Só que o que eles fazem? Eles dizem que mesmo não tendo essa possibilidade, eles vão reduzir a parcela. Só que o pior ainda é que eles dizem para os clientes pararem de pagar e pagarem diretamente a eles. Então, eles emitem um boleto mensal para o cliente e muitas vezes, professor, o mais triste é que o cliente acha que eles estão repassando o dinheiro para o banco. Então, o cliente acha que não está em atraso. Porque eles dizem, para de pagar o teu carnê ali, tô falando carnê, né? Mas para de pagar e paga pra gente, tá? Que a gente vai fazer um acordo com o banco, muitas vezes que tá de forma administrativa essa dívida, só que o que acontece? Eles embolsam todo esse valor mensal, o cliente passa a ficar em atraso sem saber, que nesse caso é muito pior, eles não entram com o processo judicial, o banco entra com a busca e apreensão e o cliente tem o carro apreendido sem saber de nada. De nada. Só que deixa eu até ver, professor, o que eles estão falando Eu aqui. estou falando das É, empresas, porque o pessoal atende muito isso. É normal, né? Na defensoria também a gente tem esse tipo de cliente ali, né? Os assistidos que nós chamamos. Doutora, é algo assim assustador o que acontece. Aqui nós temos em Mato Grosso, inclusive, ação coletiva da defensoria contra uma determinada empresa. Não vou ficar uhum, fazendo propaganda para ela aqui, porque ela já faz propaganda demais, né? Que tem no Paraná, que tem aqui, que tem outros estados também, tem no Mato Grosso. Então, assim, este assunto de assessoria financeira, e salvo engano, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou no Rio de Janeiro com uma ação coletiva também contra uma empresa do Rio. Mas, gente, é um negócio assim, é igual praga de grama, não sei se vocês já viram, né? Você tira lá 3 graminhas que são pragas, no outro dia tem mais 5. O que eles fazem? Alguém questiona, alguém vai atrás, eles encerram a atividade com esse CNPJ e abrem outro. com É igual certeza. praga isso aí. É igual praga, infelizmente. E por trás disso, nós temos inúmeros artistas fazendo publicidade. Né? Nós temos aí vários Que é artistas pior fazendo ainda. publicidade. Porque isso endossa na população que tem uma média informação. Não estou falando nem população de alta renda, mas de média, e nem do paupérrimo, mas a classe média acaba sendo enganada ali naquelas publicidades. E o discurso, eu não sei se você já teve a oportunidade, doutora Leonora, de pegar conversas de WhatsApp do vendedor desse produto com o cliente. É pior do que o contrato. Eu vi o pessoal comentando aqui, o contrato é um absurdo. Gente, o contrato ainda é bonito. A conversa é pior ainda, é nefasta, é absurda. Eu Porque eles nunca vi. enganam. Perdão, professor. Né? É assustador, assim. Eles falam, ó, você vai parar de pagar, fica tranquilo, porque o processo está na justiça, nós vamos reduzir a parcela, você paga para a gente paga para o banco. E assim, é muito ostensivo, é escancarado a abusividade do que eles fazem. No contrato, eles colocam de forma um pouco mais rebuscada, para dificultar a compreensão, é óbvio, do cliente, né? Exato. Ele não quer que o cliente saiba do rolo que ele está fazendo, essa que é a grande verdade, que ele está fazendo um rolo. E aí, quando ele menos espera, numa blitz o carro vai apreendido. Não estou falando nem de apreensão do oficial de justiça, porque entra a restrição de circulação e ele está na blitz ali viajando tranquilamente, achando que ele está como os outros, com o rei na barriga, resolvendo o problema dele, né? Tá numa viagem ali, parou na blitz, carro apreendido. Restrição de É. circulação. Isso já aconteceu com um cliente que chegou aqui, professor. Ele teve o carro apreendido numa viagem, era uma pessoa que estava numa situação financeira muito difícil. Para o senhor ter noção, ele usava o carro para trabalhar, ele vendia produtos de feira, coisas assim, uma pessoa muito simples. Ele perdeu o carro sem saber, né, que ele estava inadimplente com o banco. E no local que ele perdeu o carro, ele não tinha dinheiro para ir para um hotel, ele foi para um albergue do município. Tem noção que tristeza? Foi uma situação que me deixou assim muito triste mesmo. E essa questão das conversas, eu nunca peguei as conversas iniciais da venda. Eles já me mandam a parte da indignação, quando eles já estão brigando, batendo boca, enfim, reclamando com toda a razão. Mas, professor, o que ainda eu acho que consegue ser pior em relação ao trabalho dessas assessorias é que algumas apresentam contestação no processo de busca e apreensão. Aí a gente pensa, olha, mas tá, pelo menos eles trabalharam no processo de busca e apreensão. Só que isso, gente, eu nunca vi
eles fazerem um trabalho decente. Então, o que que acontece? Aconteceu, inclusive, semana passada, um caso assim, né? O cliente me procurou, tinha caído nesse golpe da assessoria, etc e tal, teve o carro apreendido. Aí eu fui olhar o processo, né? Fiz a reunião para fazer a reunião com o cliente. E aí, quando eu vou olhar, eles já tinham apresentado contestação. Só que pior ainda, a gente sabe que a contestação na busca e apreensão, ela só é apreciada após a apreensão do bem, né? O cumprimento da liminar. Só que ela pode ser protocolada antes. Tudo bem, ela já está no processo, ela só não vai ser apreciada. O que que eles fizeram? Eles apresentaram uma contestação antes do carro ser apreendido. A busca e apreensão foi distribuída, não estava em segredo de justiça, né? Juntaram a contestação. E uma contestação que não dizia nada com nada. Então, eu encontrei duas teses para defesa, tá? Naquele processo. Num tribunal que acolhia aquelas teses, o que é muito importante, que a gente vai falar depois sobre, né, o quanto é importante a parte técnica da jurisprudência. E aí, quando eu vou ver, eles protocolaram uma contestação. Eu não podia protocolar outra. Eu não podia porque já havia tido a preclusão consumativa. Porque já houve uma contestação. A minha não seria apreciada. Então, vocês têm noção do prejuízo, além do golpe da revisional, não tive como fazer a defesa no processo desse cliente, porque já tinha uma contestação lá. E com todo respeito, doutor João, normalmente, os casos que eu já vi aqui, as contestações são todas atécnicas. Com todo respeito ao profissional que está subscrevendo aquela contestação. Mas ele não sabe o que ele está fazendo. Não sabe. A parte técnica de abusividades, vícios processuais, passa tudo batido, gente. Eu brinco que é como se fosse um curador especial que faz uma contestação por negativa geral. É algo Todas as assim. contestações que eu vejo, professor, eles só falam de juros abusivos. É por negativo geral, é Quando como se não fosse um tem. modelão. É, Quando não é, tem. é muito, É muito ridículo. triste. E aí complica a vida do cliente. Esse cenário é muito pior do que o cenário de você pegar o bem apreendido e perda de prazo da contestação. A perda de prazo de contestação, ainda você tem a revisional para trabalhar, se não tem a sentença formando uma coisa julgada. Agora, no caso que tem a contestação ali, te arrebenta. É um negócio difícil demais, porque aí o judiciário vai tratar isso de uma outra forma e vai depender do Estado, que é aquilo que a gente vai falar sobre jurisprudência. Aí a vida do advogado é dificílima. E aí é importante você trabalhar com clareza com o cliente. Né? Acho que a transparência nessas situações, elas têm que ser, né? A transparência tem que ser muito mais aguçada do que já é normalmente, porque o cliente Exato. ele vai com uma expectativa de que você vai resolver o problema dele. Só que quem fez a porcaria anterior eliminou muitas possibilidades de êxito aí no seu trabalho. Ela Nesse dificultou o seu caso em trabalho. específico, professor, esse cliente ele já tinha fechado comigo. Ele adorou o meu atendimento, se sentiu seguro. Esse cliente nem veio da internet, foi uma indicação, né? Ele é de uma cidade aqui perto. Adorou o atendimento, conversamos muito, conversei com a mãe dele, uma senhora, tava a coisa mais querida. E aí ele já tinha me contratado. Quando eu olhei, eu disse: eu não tenho nada para fazer por ti, tá? Não assino o contrato, eu já tinha redigido. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Vou ter que retirar tudo que eu te disse. E ele me ligou, ele disse assim: doutora, mas por favor, eu quero te contratar, eu quero que tu me ajude. Eu disse: mas eu não vou conseguir fazer nada. É um cenário E muito ele me complicado. agradeceu, ele ficou muito triste, mas ele me agradeceu muito a transparência, né? Porque eu já estava com o contrato fechado. Para vocês terem noção, ele ia me pagar à vista aquele processo, né? E que muitas vezes a gente parcela, tudo bem, tudo certo, né? Então, assim, para muitos advogados que não são honestos, eles iriam fazer aquilo e tentar, porque assim, como a gente não pode garantir resultado, vamos tentar, mas a gente sabe o que dá para tentar e o que não dá. E é necessário trabalhar com ética, o que eu não vejo muito por aí, infelizmente. Não, e esse é um problema, né? Até tem um comentário aqui nesse sentido. O trabalho atécnico na busca e apreensão cada vez mais vai gerar precedente ruim para a advocacia. Isso é um problema seríssimo, seríssimo, porque o que acontece? Quando eu faço uma defesa ruim, sem preparo, isso vai parar no tribunal, gente. Isso é fato. O banco adora pegar caso ruim para formar precedente bom para ele. O caso ruim para o consumidor é o caso perfeito para o banco. A gente tem Exato. que sempre pensar nisso. E aí a gente tem que ter estratégia. Peraí, vou levar isso aqui adiante com essa tese absurda para formar mais um precedente negativo? A questão da pacificação, né, de que o pessoal fala que só cabe revisão com uma vez e meia, é fruto disso.
da má qualidade do trabalho prestado, em muitas situações. Nós temos bons profissionais em todas as carreiras, mas temos os maus também. Então, isso prejudica os bons. Infelizmente, a nivelação vai para baixo. Não é joga para cima, né? Separa o joio do trigo. Não, joga todo mundo para baixo. E aí você, como advogada, como advogado, tem muito mais trabalho de convencer um desembargador, uma desembargadora numa apelação, numa É agravo, muita né? coisa mal feita, professora. A gente vê, né? Eu brinco, né, que eu sou rata de jurisprudência. E eu acho que muito da excelência do meu trabalho é com base nisso. Porque eu sou insana para procurar a jurisprudência perfeita para os casos, né? E isso eu indico a todos os colegas fazerem isso sempre, porque eu, por exemplo, que atuo em vários estados, né? Atuo de forma nacional, mas alguns estados mais fixos assim, até porque eu tenho parceiros desses estados. As decisões são diferentes, são completamente diferentes. E eu vejo, assim, muitos colegas me procuram também para tirar dúvidas. Tá, isso, nesse processo tem isso, eu vou fazer uma contestação assim. Aí eu pergunto, qual é o TJ? E aí eu já começo, eu digo, olha, tu pesquisou a jurisprudência do teu tribunal? Não. Eu digo, gente, é o mínimo. Procurar a jurisprudência no teu tribunal em relação àquelas teses específicas que tu encontrou. Aí tu encontrou, tudo bem, a jurisprudência favorável no tribunal. Não é só tu pesquisar, jogar ali no Jus Brasil, por exemplo, desculpa, não sei se eu posso falar nomes Não, aqui, pode mas sim, sem enfim, o Jus problema. Brasil é de conhecimento, né? Enfim, Sim, geral. sim. Aí eu digo, vai observar as câmaras, as turmas, tá? Dentro de uma câmara, vai observar de uma forma mais profunda, tu vai ter um trabalho mais técnico, os desembargadores. Qual o relator, por exemplo? Né? E a gente consegue ir afunilando cada vez mais para a gente ter uma decisão favorável. Aí, por exemplo, tem uma tese que é aceita no tribunal X, em outro tribunal não. Eu não vou fazer. É muito ruim quando a gente diz para o cliente que não tem nada a ser feito. Inclusive, esses dias eu assisti uma live de um advogado dizendo: eu acho um absurdo quando algum colega diz que não há o que ser feito. Tá, mas esse colega está sendo honesto. Muitas vezes não há o que ser feito. Tu pode pedir uma justiça gratuita para minimizar os danos, ok, não tendo tese. Mas assim, não tem tese. Tu vai vender um serviço para o cliente que não vai dar certo. Então, isso batendo na tecla que eu falei antes, né? A gente não garante o êxito, mas nós temos 50% de chance quando fazemos o que existe. Se nós fazemos um trabalho de uma tese que não vai rolar naquele tribunal, a gente não está trabalhando com 50%, a gente está trabalhando com zero. E isso não Sim. é honesto, isso não é um trabalho sério. E isso que você colocou da jurisprudência é fundamental. Nós estávamos até discutindo esses dias no bunker sobre essa questão. O nível de requinte na busca e apreensão é tão grande que tem tese que para um Estado gera improcedência, para o outro gera extinção sem resolução do mérito. Aí o desavisado vem, mas eu ganhei. Ganhou nada, meu amigo. Você perdeu 50% de multa. Né? Que é uma tristeza. Ganhou nada, meu amigo. Você perdeu, você deixou de ganhar. Então, assim, isso é muito importante, porque tem divergência nos tribunais hoje, nós não temos uma pacificação. Busca e apreensão é estratégia estadual, não adianta falar que é estratégia nacional, não é. Não adianta. Por isso, até eu estou vendo o pessoal falando aqui do curso de busca e apreensão. O nosso curso a gente tem gravado toda semana aula nova para entregar conteúdo realmente quente para o pessoal, quente, atualizado. Hoje sai mais uma aula, hoje nós vamos falar justamente de juros. A aula de hoje que vai ser disponibilizada aos alunos sobre juros remuneratórios. Então, a ideia é trazer variáveis de tese de juros remuneratórios para que a pessoa, por exemplo, ela entenda que para um Estado aquele formato serve, para outro não serve. Eu preciso entender isso, né? Essa dinâmica. E isso é fundamental para você. E você falou da questão de turma ou câmara. Eu postei ontem à noite no nosso grupo, um pouquinho antes de dormir, quase meia-noite. Ali eu postei no grupo um julgado do STJ que saiu essa semana sobre notificações para negativações. Uhum. Isso pode ter reflexo, tá? Lá na frente na busca e apreensão. É algo que a gente tem que pensar. E pode ter reflexo também na blocklist que a gente fala. O STJ não tem jurisprudência pacífica, é o primeiro ponto. Notificações eletrônicas para negativações. Os bancos de restrição de crédito têm que notificar previamente o cliente. E aí, a terceira turma do STJ é pacífica. Olha, notificação por e-mail não vale, notificação por e-mail não vale, notificação por e-mail não vale. A quarta turma veio e falou, opa, não, vale sim. Vale sim notificação por e-mail, desde que eu tenho
né? Eu tenho ali no processo prova do recebimento daquela mensagem no servidor de destino. Então, saiu do meu e-mail e caiu no e-mail da Eleonora, por exemplo. Não que eu tenha lido, não é a leitura, é recebimento na caixa de entrada daquele destino, para ser bem claro aí com relação a essa informação. Veja, Complicado. nós temos uma divergência agora. Quarta turma pensando de um jeito e terceira turma de outro. Essa questão vai ter que ser pacificada. Até ser pacificada, você vai ter decisões dos dois gêneros. Né? Porque, por exemplo, na busca e apreensão não é permitida a notificação por e-mail. Se daqui a pouco começa a ser e o STJ mais uma tem facilidade. julgados falando que não cabe notificação por e-mail. E eu já até gravei aula sobre isso. Agora, veja, saiu esse material falando de notificações relativas a negativações. Na busca e apreensão não tem ainda, mas os bancos vão pegar esse precedente e vão fazer o que com ele? Opa, vamos jogar aqui também, meu amigo. E aí você tem que saber se defender em cima disso. Na sua contestação. Porque tem notificação eletrônica, né? Não sei se você já pegou. Eu já peguei casos de busca e apreensão que tem notificação eletrônica. E aí a gente fica feliz, né? Ótimo, a não, sim. notificação é inválida. Sim, com certeza. É um cenário perfeito, eu diria, né? Mas esse precedente tem que ligar o alerta, nós temos que ficar alerta sobre isso, né? É importante ter muita atenção desse novo julgado aí para que ele não faça, né, precedente também dentro da busca e apreensão desfavorável ao devedor, ao consumidor ali. E para a gente avançar, olha, quase uma hora de live, né? Eu falo bastante. E eu também. E a questão de busca e apreensão, gente, nós temos 3 cenários potenciais para se trabalhar, porque o cliente vai te procurar em várias fases da busca e apreensão. Não pense você que vai ser aquele cliente perfeito. Eu cheguei, ainda está distribuída a ação, ainda está no prazo para que ele faça a purgação da mora, que na verdade não é purgação da mora, a gente tem que estar muito atento a isso. A gente chama de purgação da mora porque é a prática que a gente vê aí. Mas na verdade é pagamento da integralidade da dívida. E ainda assim eu vejo na prática gente pedindo a purgação da mora só das prestações vencidas. Né? Vai ter situações que eu posso trabalhar com isso. Eu até fiz uma tese sobre isso e tem precedentes já, tá, Eleonora? Sobre a questão do venire contra factum próprio. Eu estou negociando com o banco aceita receber só as vencidas e mesmo assim insiste com a busca e apreensão. Aí é um contexto, veja, tem uma particularidade. Mas a regra geral eu tenho que pagar prestações vencidas e vincendas. Porque é a proibição do comportamento contraditório, né? Inclusive, eu ganhei uma ação semana passada, essa foi de São Paulo, com essa tese. É um tribunal bem rígido, né, ao meu ver, e ganhei justamente com essa tese, né? As parcelas da notificação foram pagas antes da apreensão e o banco aceitou, né, receber as atrasadas. Então, houve uma negociação como um acordo. Então, ele não poderia prosseguir com a busca e apreensão, né? E ganhei essa ação. Foi bem legal. Sim. Não, perfeito. Eu acho que esse o raciocínio mesmo para a gente trabalhar. Né? E aí, a gente tem um cliente que chega quando o processo foi distribuído, não tem a busca e apreensão ainda realizada, não deflagrou nenhum prazo processualmente falando para o cliente, é um cenário bacana de você trabalhar. E aí você tem estratégias por trás disso, porque adianta eu apresentar a contestação neste momento, diante do tema repetitivo do STJ, né? E aí eu queria que você comentasse, né, como é que você tem trabalhado aí nessas situações, se você faz revisional, se você faz agravo, ou faz os dois, né? Como é que tem sido feito aí, né, no dia a dia? O clássico depende do advogado, né, professor? Quais as possibilidades? A gente tem a possibilidade de fazer a revisional, né? E a gente também tem a possibilidade de trabalhar com agravo, né? E aí, às vezes, o pessoal não entende, tá, mas por que agravo? Agravo daquela decisão que deferiu a liminar para apreensão do bem, tá? E aí vai também depender muito de um trabalho técnico e aprofundado daquele tribunal. Também vejo esse erro. Tá com agravo no processo, falando de juros abusivos de capitalização. A maior parte dos tribunais vai dizer que isso é supressão de instância. Não vai dar certo, né? Mas aí, por exemplo, alguns tribunais aceitam, tá? Até agora, aqui no Rio Grande do Sul, uma novidade quente, que eu fiquei muito feliz. A gente tem os recursos de busca e apreensão são distribuídos para 2 câmaras aqui, né? E uma delas mudou o entendimento. Dia 22 de março, se eu não me engano. Então, a gente não conseguia fazer agravo aqui. E no dia 22 de março, eu fiquei sabendo do dia exato, porque eu fiz uma apelação, né, em relação a uma tese específica de capitalização.
E no dia, né, que foi julgado esse meu recurso, a Câmara mudou de entendimento. Professor, eu pulava que nem criança. Eu disse assim, gente, então todos os processos a partir desse dia, né, tiveram a mudança de entendimento. E, por exemplo, e aí a partir desse dia começaram a aceitar o agravo. Então, não adianta só a gente estudar uma vez a jurisprudência do tribunal. A gente tem que estar sempre de olho. Aí, por exemplo, em muitos tribunais não vai dar certo fazer o agravo, né? Mas, por exemplo, se tem um erro na notificação, né, passível de reverter a decisão liminar, de fato, né, tu consegue fazer um agravo. Então, tem que analisar qual tese eu tenho. Primeiro, tá, beleza, é essa tese. Qual é o tribunal? É esse. Aí eu vou ver a viabilidade de um agravo, né? Não tem felicidade maior do que tu suspender a liminar e resolver a situação do cliente sem o carro ter apreendido e aí a busca e apreensão vai ser extinta. Aquilo ali é o ouro, né? O melhor dos mundos. Mas muitas vezes não é possível. E aí a gente tem que ver a possibilidade da revisional ou mesmo dos dois. Vai depender de cada caso. Né? E a questão do agravo, como você colocou, é fundamental, e isso a gente está gravando o curso, né, em tempo real ali para os alunos, e entender que o agravo, na grande maioria, como você colocou, ele tem a ver com questões processuais ou questões de ordem pública. Né? Então, por exemplo, os pressupostos da decisão que deu a liminar de busca e apreensão. Ali você pode atacar. Mas a questão da parte de defesa de mérito direta, que é as abusividades, eventual nulidade contratual por fraude, pode ter uma situação que o contrato é uma fraude, pode ter também. Né? Então, nesses casos, você dificilmente vai ter êxito no agravo. E aí eu estou tentando buscar um novo caminho, até discuti isso contigo, né, Leonardo, falando sobre isso, buscar um novo caminho, que é colocar as defesas de mérito, principalmente capitalização e juros, em reconvenção, para que você formule um pedido de tutela provisória dentro da reconvenção, e aí quando você formula a tutela provisória, por mais que não se aprecie a contestação, a tutela provisória o juiz tem que apreciar, porque ele não está enfrentando a contestação. E quando ele enfrenta ou ele fala que não cabe, abre espaço por agravo para você discutir isso no tribunal. Então é algo novo que eu estou buscando disseminar dentro do curso de defesa diferenciada, que a gente vai estar agora nessas aulas subsequentes tratando com eles isso aí, para que nós, no Brasil, busquemos um novo caminho de solução dessas situações que eu não consigo levar os juros para o tribunal no agravo. Eu consigo levar na apelação, lá no final, mas no agravo não. Só que na busca e apreensão é o que você falou, né? A apelação já é tarde. Você não vai ter o bem de volta. Né? É muito raro. Eu nunca peguei nenhum caso, por exemplo, que chegou lá na fase de sentença, sentenciou, você apelou e ganhou a apelação. Não devolve o bem. O bem já está vendido. Claro que não. Não devolve. Então essa história, não, eu consigo devolver lá na apelação. Gente, eu nunca vi. Sendo bem honesto para vocês, eu nunca vi. O que você tem é conversão em perdas e danos. Isso tem. E as indenizações cabíveis. Mas o bem mesmo financiado, já foi. Já era. É muito difícil, muito raro. Né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum processo que eu tenha visto que tem essa devolução lá depois da apelação. Lá na frente, não consigo ver. Até porque o banco não vai ficar gastando com pátio, com depósito, Não. com isso, né? Ele vai desovar o bem mesmo, Até né? porque depois dos 5 dias, né, para a purga da mora, o banco ele é autorizado a vender o veículo. Então, o veículo é vendido muito rápido, né? E isso eu Uhum. também sempre informo, né, os clientes, assim, já no início da reunião. Eu disse, olha, pode ser que o seu veículo seja vendido muito rápido. E aí eles abrem um olho desse tamanho. Eu disse, calma, mas eu tenho uma notícia boa, né? E aí eu explico da questão da indenização pelo valor da FIP e também da questão da multa de 50%. E eu vou dizer, professor, a maior parte dos clientes prefere indenização. Não, doutora, adorei que seja vendido, porque, olha, a gente ganhando, eu quero o dinheiro, né? Então, isso acaba sendo muito bom até para muitos clientes. Quando a gente tem a possibilidade de improcedência, que gera a multa, né? E é uma injustiça que eu vejo aí com relação à multa, na extinção sem redução do mérito, é muito bom esse cenário, porque você tem a indenização do valor do veículo pela FIP, isso já está pacificado Exato. lá no STJ, que é o valor da tabela FIP ao tempo da apreensão. Veja, a questão técnica, né? Tabela FIP ao tempo da apreensão, não é só tabela FIP, né? Tem um marco temporal aí na história. E além disso, nós Atualizada. temos. É, e a gente, Atualizada.
Isso, não, isso é a base de cálculo. E aí eu tenho que chegar ao momento presente, É, né? Então é maior, porque se você pega a tabela FIP de hoje, gente, é menor, porque ela vai diminuindo a partir do tempo, vai, né? Então é decrescente. Quando eu jogar a tabela FIP lá de trás e abrir correção, o fluxo é o inverso, ele vai subir o valor, né? Então isso é muito importante. E aí, nesses casos que a gente tem ainda a indenização, que pode ser trabalhada, que é o bem materialmente falando. Danos morais, em algumas situações, é possível você trabalhar também. E ainda lucros cessantes, porque às vezes a pessoa depende daquele bem para trabalhar. Ele é um motorista de aplicativo, ele faz transportes, e aquilo que ele deixou de receber em decorrência da apreensão também é um caminho para se trabalhar ali na sua respectiva. Aí veja, estas situações de danos morais, lucros cessantes, Leonor, eu tenho um entendimento de que eu não consigo trabalhar isso dentro da contestação direta, a eu não ser já que eu ia faça dizer. reconvenção Exato. ou ação própria. Não dá para ser defesa de mérito Não, contestatória. não. Lógico, a reconvenção é dentro da contestação, mas tem que ser em forma de reconvenção, porque senão não Exatamente. vai ser feito. Eu não consigo, não sei se você tem algum precedente diferente, eu não consigo ver. Não, não, não. Não, não tem como fazer esse pedido na contestação, tem que ser reconvenção, né? Até porque a reconvenção ela tem aquela natureza, né, de pedidos de uma ação autônoma, de uma ação principal, então é necessário que seja lá. Sim, sim. E aí, o outro contexto que aparece o cliente, né, comumente é quando o bem já está apreendido. Aí ele já está na situação, né, calamitosa. E desse bem apreendido, eu acho que tem uma divisão, né, que a gente tem de casos. Aquele que foi apreendido e tem os dois prazos, seja para pagar a integralidade da dívida e fazer a defesa. E tem o outro cenário, que ele tem o bem apreendido, mas ele já perdeu um dos prazos ou todos os prazos. Né? A gente tem esses três cenários aí de apreensão do bem. O primeiro cenário, eu não sei se você julga assim, Leonora, que quando o bem é apreendido e eu tenho as duas oportunidades ainda, é o melhor cenário ainda que a gente tem É, dentro do com contexto da certeza, apreensão. com Né? certeza. A gente tem essa oportunidade. E aí você consegue trabalhar bem com contestação com reconstrução, ou até mesmo pagar a integralidade da dívida. Dependendo da situação, vale a pena pagar. Né? Dependendo da situação, vale. Claro, a maior parte dos clientes não paga, né? Uhum. Porque é difícil, eles são pegos de surpresa e eles têm 5 dias só, né? Para conseguir o valor. Então, na maior parte das vezes, a gente faz, eu digo, 98% dos casos, faz a defesa. E também é muito importante que a gente consegue fazer agravo também, né? Por exemplo, sobre toda a questão da viabilidade do agravo que eu disse antes. Ah, já foi apreendido. Muita gente só pensa assim: não foi apreendido agravo, foi apreendido contestação. Tá, não é bem assim, né? Não existe essa regra absoluta. Muitas vezes, porque a contestação ela vai demorar a ser apreciada, né? Aí vai ter a réplica, aí depois vai ser julgado. Então, o que a gente faz? Entra com agravo. Eu já tive muitas devoluções de veículo apreendido, né, com um agravo, porque foi muito mais rápido. Né? Mas tem que ver a viabilidade, como eu falei, para não cair nessa supressão de instância. Então, onde é possível fazer agravo sem o carro ter sido apreendido, é também possível fazer quando ele foi apreendido. Então, é uma das estratégias também. Sim, não, perfeito. E aí, quanto à relação a do agravo, gente, o agravo é sempre uma arma poderosíssima. Você nunca pode esquecê-lo. Ele tem que estar sempre no seu leque de opções ali, mesmo que você faça a contestação com reconvenção. Porque, às vezes, o entendimento do tribunal ele é mais vantajoso e mais sério do que o posicionamento do juiz de enfrentar uma contestação com reconvenção. Então, é uma arma muito mais rápida, porque você tem a decisão monocrática do relator. E tem um outro cenário que eu gosto do agravo também, não sei se você usa isso às vezes como estratégia, doutor Leonor, que é o seguinte, o agravo ele é uma forma de você conhecer quem vai julgar a sua apelação. Né? Então você faz o agravo, com fundamento, você não vai fazer recurso também completamente infundado para você não tomar aí uma eventual Exato. sanção por litigância de má-fé. Mas é uma forma de você conhecer, porque quando o agravo chega ao tribunal, ele é distribuído para um relator e para uma câmara ou turma, vai depender do tribunal e a nomenclatura. Isso. Quando você chega na apelação e você distribui a apelação, vai para essa mesma Já sabe câmara ou para quem turma. vai. Então, sua apelação, meu amigo, se você faz a apelação desavisada nesse cenário, você está perdendo a oportunidade. Você tem que fazer uma apelação direcionada para aquela Câmara. Você vai mergulhar na jurisprudência daquela Câmara e citar só o que tem ali, a não ser que você não encontre nada que te ajude. Aí você vai partir para outros cenários. Mas se Exato. não, você tem que se debruçar em cima do que está pensando aquela Câmara. Né? É questão de estratégia, não é pegar modelo pronto. Por isso que eu falo, e eu não gosto muito, sabe, doutor Leonardo, só de modelo. Eu gosto de ter explicação por trás de um modelo.
para a pessoa entender que modelo é o norte a ser seguido. Mas ele não é engessado, ele não é pronto e não é acabado. Ele é um modelo vivo. Ele tem que estar sempre passando por atualizações, por renovações, principalmente jurisprudencial. Principalmente jurisprudencial. Exatamente. A gente tem que estar muito atento para este cenário. E você faz isso muito bem, né? Essa estratégia de pesquisar o tribunal é meio que Santisu, né? Conheça seu inimigo, né? A arte da guerra. A gente Eu tem que conhecer com estou quem sempre pensando na frente, a professor. gente tem que estar Sempre, sempre sempre. pensando assim. Isso é muito importante, né? E em algumas situações, despachar, fazer sustentação oral, eu acho que também é muito válido dentro da busca e apreensão. Principalmente dessas particularidades que a gente tem de venire contra factum próprio. Eu não sei se você já pegou, doutora Nora, de ter venire contra factum próprio no momento delicado da busca e apreensão. O bem já está apreendido. Mesmo o bem estando apreendido, há situações que dá para encaixar o venire contra factum próprio. Sim, dá. Dá para encaixar, porque se o banco, mesmo tendo bem apreendido, ele abre rodada de negociação com você e gera boleto para você pagar apenas as prestações vencidas, e tem um caminho muito interessante, que é você usar o DDA, mesmo que não seja uma negociação, que às vezes o DDA permite você pagar o boleto, mesmo ele estando vencido ali. Então você consegue buscar ali e pagar. Se você paga as vencidas, isto é uma forma de renúncia do banco ao vencimento antecipado das parcelas. Exato. E aí ele adota um comportamento contraditório quando ele permite o prosseguimento da busca e apreensão mesmo recebendo as vencidas. E eu E aí você acho que a trabalha... questão dessa tese da Venire também ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Porque existem muitas variáveis, só que muitos advogados eu vejo trabalharem assim. Eu digo que eu vejo muito porque, como muitos tiram dúvidas comigo, e eu tenho muitos parceiros, então tem essa troca diária, né? Aí eu vejo assim, mas estava negociando com o banco. E aí eles acham que se aplica. E eu disse assim, tá, mas o banco aceitou mandar boleto? O banco mandou? Eles pagaram o boleto? Não, eles estavam conversando, mas então eu digo, então não é assim que funciona, né? A gente tem que entender bem o momento, qual o momento que aquilo aconteceu, né? Dentro do processo, foi antes da apreensão, foi depois, como é que foi? O cliente pagou, o cliente não pagou, porque assim, estar só conversando, olha, eu quero pagar. Aí a funcionária do banco diz assim, vou falar com o setor e retorno. Isso não se enquadra. Né? Então é muito delicado. A tese da Avenida ela não tem um padrão. A gente tem que olhar bem o que foi feito, como foi feito e qual a fase do processo. Então é um tipo de tese que é estritamente caso a caso. Eu acho bem. Não, você tem que ter estrutura, mas na hora de modelar ela para o seu caso concreto, você tem que personalizar. Não dá para se Exato. aplicar. E você colocou um ponto fundamental, porque eu até falei no início. Você fala, eu iniciei negociação com o banco. Aí tem uma vírgula nessa história aqui. E houve o envio do boleto para pagamento das parcelas vencidas. Veja, este elemento aqui é que é o determinante. Só abrir conversação com o banco não é acordo. Tem que ter uma aceitação. E eu trabalho muito também, doutora Nuno, com a questão da proposta. Lá do direito civil, a gente tem um estudo da proposta. Nas negociações, quando a gente estuda direito das obrigações, tem a proposta. Então, por exemplo, quando o banco, né, você está negociando com o banco lá, e você fez uma proposta, falando, olha, eu quero pagar as vencidas, e o banco aceita e fala, olha, ótimo, eu vou fazer e vou gerar o boleto. Mesmo que ele não gere boleto, ele aceitou. Então, aquilo ali Sim. vincula ele. Veja o seguinte, e uma aula que eu gravei foi justamente sobre isso. Houve a negociação, o banco falou que ia gerar o boleto de acho 4 ou 6 parcelas, esse case, né, essa que a gente fez, e aí ele não enviou os boletos para aquele cliente. Mas veja, ele aceitou. Sim. Então houve um negócio jurídico ali pronto e acabado. E a Agora, o gente tem simples que envio do trabalhar com boleto... essas variáveis para fazer a jurisprudência disso, né? Sim. E aí é muito importante a gente ver se naquele tribunal a gente já tem E precedente isso em relação é a do isso. seu estado, inclusive. Um case que eu usei como referência é do seu estado, Rio Grande do Sul. Porque aí tem uma aceitação nesta variável. Então é muito importante eu entender a aplicação do venire para esses 3 cenários que a gente falou. Né? O comportamento contraditório, seja quando o bem ainda não foi apreendido, seja quando foi apreendido e ainda está no prazo de prorrogação, ou até mesmo depois de expirado o prazo de pagamento da integralidade da dívida. Porque ali o banco pode renunciar, e a direito disponível, a direito patrimonial, é muito claro isso, ele poderia renunciar, e você aplicar a tese ali. E aí veja, Torino, nessa parte, eu já vi algumas situações que dá para se trabalhar
e aí um processo de experimentação que a gente tem que fazer, talvez a única salvação que eu veja hoje, dentro desses casos de assessoria financeira, que vai lá e apresenta a contestação horrível que trava as portas. Como diz, é até difícil falar isso em live, mas tem que fazer isso. Você precisa cavar oportunidades como advogado. Você não está fazendo nada de ilícito. Mas isso é questão de estratégia, isso é algo que a gente conversa no bunker. Mas eu vou falar um pouquinho com você sobre isso. Contestação lá, horrível, não dá, ela não alegou nada. O que te sobra? Tentar cavar o venire contra facto próprio. Por quê? Depois da contestação, eu posso deduzir novas argumentações? Regra geral, não. Mas o CPC permite exceção com relação a fatos novos. O CPC literalmente permite isso. Qual que é o fato novo que você vai cavar aí? Venire. Você vai tentar uma negociação com o banco. Não é fácil, tá, gente? Não estou falando que todo banco vai aceitar isso. Não, não é assim. Você cava uma oportunidade. Se o banco aceitar gerar os boletos vencidos, você vem com a petição complementando a sua contestação. Falando, olha, juiz, mesmo depois de contestado, mesmo depois de apreendido, o banco aceitou receber as prestações vencidas. Então, aqui há um comportamento contraditório quando ele perdura na busca e apreensão. Então, você pode complementar a contestação nesse caso. Fora outro caso, eu não conheço, tá, doutora? Eu não consigo ver outra possibilidade assim, mais latente. Eu vejo a questão da matéria de ordem pública também. Né? Mas é Isso mais aí, difícil, né? É mais difícil, mas se tiver alguma coisa relacionada à contestação, isso eu já fiz, né? Sim. Contestação nada, perdão, a notificação, eu já trabalhei nessa situação. Mas é mais difícil, né, a gente encontrar erros em relação a isso. Está cada vez mais restrita, né, a discussão sobre notificação. Os bancos acabam se aperfeiçoando. Ainda tem muito, tá? Mas restringe bastante aí o alcance dos questionamentos de notificação. Mas você tem que saber as oportunidades de trabalhar com ela. Principalmente o pós-tema repetitivo que nós temos aí do STJ, que é bem ruim, na verdade, bem péssimo, na verdade, para a advocacia e para o próprio consumidor. Mas nós temos variáveis que dá para se trabalhar ainda dentro das teses de validade ou invalidade das notificações. É muito importante falar sobre isso. A gente tem a questão também, né, professor, que é importante, que também vejo os colegas. Agora tá boa a questão da notificação por causa do tema. Não. É muito difícil que não seja enviado para o endereço do contrato. Ok. Mas, por exemplo, tem alguns tribunais que é uma tese que dá certo em pouquíssimos tribunais. Mas eu já consegui. Não consta, o número de contrato da notificação está divergente. Aí a gente apresenta a tese, vou jogar em todos os tribunais. Não, a maioria vai dizer que isso é irrelevante porque tem outros elementos. Mas alguns, por exemplo, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dá certo muitas vezes essa questão. Então, por isso que eu digo, repito, falei a live inteira da questão de estudar a jurisprudência específica daquela tese específica. Notificação genérica também, né? Não tem a indicação do número das parcelas, não tem o valor da parcela e não tem a data da parcela. Não diz nada, só diz parcelas em atraso. Também já consegui decisões favoráveis em relação a isso, notificação genérica. Mas também, por exemplo, eu tive 2 casos de São Paulo, coincidentemente, eu nem atuo tanto em São Paulo, mas, por exemplo, em um caso, eu ganhei processo. No outro, caiu em outra Câmara e não deu certo, porque o entendimento era contrário, né? Mas era a tese que a gente tinha, mesmo juntando todos, porque como tem muitas câmaras, né, muitas turmas lá, principalmente, então tem muito entendimento divergente, mas é necessário trazer isso à tona, né? Essas outras teses. E é importante, nesse caso da busca e apreensão, gente, na sua precificação, também trabalhar com a questão recursal. Você valorar o seu trabalho pela parte recursal, porque em muitas situações, isso que a doutora Eleonora colocou, você vai lá, agrava. Aí uma Câmara decide de um jeito, decide de outro. Você vai tentar levar essa questão para solucionar divergências. Então, a esfera recursal na busca e apreensão é grande. Então, eu acho que é importante você, na hora de precificar o seu trabalho, já pensar também no seu trabalho recursal. Porque senão você vai trabalhar muito, muito com um valor baixo de honorários. Então, por isso que você colocou, não, eu cobro tantos por cento de honorários iniciais. Isso é importante para valorar o seu trabalho. É justo, é razoável, proporcional, né? Então, acho que vale a pena você ter esses honorários iniciais para trabalhar. Não aceite busca e apreensão sem honorários iniciais. É uma forma de você tabelar no mercado. Não aceite, né? Não dá para fazer isso.
Então, nós precisamos ter esse nivelamento por cima na advocacia. E principalmente quem faz uma advocacia diferenciada, qualificada. Porque daí você realmente joga o nível, a discussão lá para cima, e não vai ter outra opção para o cliente, ele vai ter que fechar aquela opção ali. Eu acho que é importante ter esse viés. E se a pessoa é extremamente paupérrima, esse cliente não é para você, gente. Deixa para a defensoria atuar. Porque ele não vai conseguir pagar seus honorários, a não ser que seja uma causa muito, muito formidável de uma indenização gigantesca. O que não é a regra geral na busca e apreensão. Lógico, você vai ganhar dinheiro com indenização na busca e apreensão, mas você não vai viver só de honorários finais, gente. Você não pode trabalhar só com isso. Né? Você tem Não, que não tem ter a como. sua base, honorários iniciais, sempre. Acho que é Porque fundamental. Né? é uma briga grande. E a gente tem que ser pago para comprar essa briga, porque não é fácil. Não é fácil. Sim, sim, concordo contigo. Né? Eu tinha um compromisso de fazer 50 minutos de live, passei 15 minutos do compromisso, né? O assunto foi muito bom, a discussão é muito boa. Né? Busca e apreensão, gente, é impossível eu usar ali em uma só live, né? Em uma só aula o dia. Eu estou na 24ª aula, para vocês terem noção do curso de busca e apreensão, gravando aí semanalmente. Toda semana a gente entrega conteúdo novo. E quem quiser entrar, pode clicar no link da minha bio lá e fazer a sua inscrição. E aí, dá para a gente fazer uma, duas, três, quatro, cinco, o ano inteiro de live que a gente vai ter assunto para falar aqui. Né? O ano inteiro, né? Eu falo em busca e apreensão, tem sempre novidades, sempre coisas novas para a gente tratar e discutir. Doutora Eleonora, eu só tenho que te agradecer por aceitar o convite e vir aqui contribuir, né, com os nossos seguidores, seus seguidores. Quem não segue a doutora Eleonora, clica aqui, ó, e passa a seguir ela, porque ela realmente sabe o que está fazendo, ela faz um trabalho diferenciado aí na parte de defesa em busca e apreensão. Então, vocês precisam aprender com quem faz corretamente também. Tá? Muito obrigado. E fica as suas últimas considerações. Se puder deixar um feedback do que você entende aí, o que a ABD para a gente, eu ficaria muito lisonjeado. Bom, professor, primeiramente, eu quero agradecer, né, novamente, assim, eu fiquei lisonjeada com o convite, né, repito o que eu disse lá no início, que eu lhe admiro muito, né, eu fui aluna do professor em outro curso há 2 anos, né, e te conheci, né, professor, e aprendi contigo muita coisa do direito bancário, né, eu já fiz várias mentorias e eu há pouco tempo entrei no curso do professor, né, da advocacia bancária diferenciada, porque é incrível a nossa troca, né? A troca no bunker é demais. Então, assim, indico para todos, né, os cursos do professor. Não sou aluna do curso de busca e apreensão, mas vou entrar, hein, professor? Vou entrar. E eu tenho certeza que vocês terão a pessoa mais técnica do país em direito bancário sendo alunos do professor, né? É uma admiração, assim, incrível. Sempre quando eu tenho umas coisas mais cabulosas, eu não era nem aluna do professor no curso, e eu pensava, para quem eu posso perguntar uma opinião em relação a isso? Só vinha o professor na minha cabeça, né? Porque eu digo que no dia a dia as pessoas perguntam muito para mim. E aí, para quem que eu podia perguntar, né? E eu pensava, a melhor pessoa do mundo é o professor, né? Uma confiança extrema que eu tenho. Então, indico a todos, né, conhecerem um pouco mais os cursos do professor e fazerem parte. E quem precisar contar comigo, professor, peço licença, mas como eu trabalho Sim. muito com parceria, né, e criei um modelo muito legal, que eu participo de tudo, ajudo a fechar os contratos, eu digo, eu dou a vida pelos meus parceiros, como se fosse para mim. Então, quem precisar se sentir inseguro, precisar de algum apoio, pode contar comigo. Eu estou dizendo porque eu vi colega perguntar aqui e já me chamaram no direct perguntando, chegou a notificação, então também podem contar comigo. E muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço muito, viu, Leonora, pelas palavras, e vindo de você, eu tenho certeza que tem o maior peso para mim, porque eu sei que você faz um trabalho qualificado, você se dedica realmente à advocacia bancária, e fica aqui a minha gratidão. Não só pelas palavras, mas pela participação, pela contribuição que você teve aqui hoje. E eu vou deixar essa live salva, vou compartilhar contigo, se você quiser compartilhar no seu perfil, para que todos possam assistir depois. Eu falo que o índice de pessoas assistindo no replay é muito maior do que no presencial, no ao vivo, né? Porque as pessoas hoje têm compromisso, horários, fica mais difícil de participar em tempo real. Mas vai ficar disponível para vocês. E vai também lá para o meu canal do YouTube, porque no YouTube às vezes é mais prazeroso de assistir, porque você consegue... Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme hoje de assistir vídeos na velocidade normal.
Eu só assisto na velocidade 1,5. Então lá Eu no também, YouTube professor. fica mais fácil, mais prático para vocês assistirem. Tem a inteligência artificial que faz a transcrição da live também, então enriquece mais o conteúdo de vocês. Então vá lá para o meu canal do YouTube, se inscreva lá também, porque semanalmente esses encontros aqui vão, né, ser lançados ali lá no meu canal do YouTube. É professor Homero Medeiros também, da forma como é o meu Instagram aqui. Então um excelente, né, resto de semana a todos vocês. Doutora Eleonora, o DVD está de portas abertas para te receber aqui nas Muito próximas obrigada. edições também. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até Tchau, mais. tchau.